3. Boa tarde. Hoje é dia 8 de julho de 2024. Tivemos uma sessão de Psicodrama Público de São Paulo com o tema Segredo. A direção foi da Valéria Barcelos, que está aqui com a gente, e esse tema, vou contar um pouquinho só para vocês, que ela começou perguntando algumas coisas para as pessoas, fez a gente fechar os olhos e lembrar de algum segredo, e todos tinham segredos para contar. Aos poucos as pessoas foram contando, sempre era uma pessoa contando para outra, e depois fizemos ainda o desdobramento dessas cenas, né? Em que as pessoas contavam novamente e havia mais um. As questões se desenrolavam de alguma maneira, né? Ou havia uma resposta, enfim, elas vão contar um pouco mais sobre isso. Eu, de minha parte, lembro que foi muito emocionante para mim ver alguns papéis, de ouvir histórias, e principalmente de me lembrar até de situações que eu mesma vivi, né? Quando alguém tinha uma dúvida quanto à carreira profissional, pude dizer que eu também tive uma dúvida, uma desistência de uma faculdade, né? E fui fazer outra coisa. Então, foi uma coisa emocionante que eu acabei contando como se fosse um segredo do passado. Não fosse exatamente, mas era alguma coisa que estava no passado. E teve outros casos assim também que até me inspiraram em como a gente guarda segredos, como segredos podem ser guardados e como segredos podem ser revelados. E também pode ser bom, dependendo, é lógico, de cada caso. Para explicar um pouquinho melhor, contar um pouco mais assim, eu vou convidar a Maria Alejandra para nos contar algo que ela achou importante nessa sessão de hoje. Conta para nós, Alejandra. Hola, ¿cómo están? Bueno, lo que me pareció como más importante es la posibilidad de poder hablar de esos secretos en un ambiente de confianza, sin nombrar a la gente, sin nombrar a las personas, pero sí también la posibilidad de sacar eso, de compartirlo y que en algunos casos fue aliviar una carga. Y esa carga compartida, ese intercambio, también nos permitió visualizarnos en las otras situaciones vividas, en lo compartido por los demás integrantes del grupo. Y se dio de una manera extraordinaria el tele, que creo que para mí fue lo más importante, en lo personal hablo, ¿no? Y, y la posibilidad que de alguna manera compartimos, abrir algunas puertas, sacar un poco lo que uno tiene y la posibilidad de ir cerrando o simplemente dejar abierta para ver qué es lo que pasa, que no quede estancado. Así que eso me pareció importantísimo. Muitas graças, Alejandra. E agora No, vamos gracias a usted. E agora vamos ouvir um pouco da Val Barcelos, como é que foi a direção de hoje para você e o que você pode contar mais que eu nem não revelei sobre a sessão de hoje. Bom, agora, atualmente, eu tenho me sentido mais livre para dirigir, então a direção é menos planejada. E o menos planejado me coloca junto com o grupo numa situação onde eu também não sei o que vai acontecer, né? Então, esse movimento de ir criando uma confiança entre as pessoas do grupo do qual eu pertenço, é como se todos fossem dando as mãos para cuidar de uma determinada situação. Eu não sabia o que iria acontecer mesmo, esse tema do segredo. Quem não tem um segredo? Todos nós temos segredos, guardamos segredos, né? Ou temos o nosso segredo revelado, ou temos algum segredo que a gente descobre muitos anos depois e que transforma toda uma percepção de uma situação em uma determinada época, né? E tudo isso pode ser trocado com muita tranquilidade e muita emoção também, muita emoção. Eu gostei, assim, gostei de ter colocado para o grupo como é que a gente continua agora.
e poder ir bordando um segredo com o outro, fazendo um grande mosaico de histórias e situações, algumas que tinham temas em comum, como foi sugerido por Pagel, temas em comum, que eu tinha observado também, né? De dramas em relação à mãe, ou em relação aos pais, em relação aos amigos, enfim, temas como traição, que mais? Enfim, revelações de situações secretas, situações de saúde, situações de quadros clínicos graves, enfim, muitas histórias que aconteceram aqui hoje e que a gente pôde tratar e pôde retratar, enfim, falar com as pessoas envolvidas simbolicamente, que essa é a mágica do psicodrama, traz alguém para ser aquele personagem, uma mãe, uma avó, ou o que for necessário, pode ser um objeto também, um animal, todos podem conversar simbolicamente através da dramatização com pessoas que às vezes não estão mais no nosso planeta, não convivem mais com a gente, mas atualizar essa emoção. Então, esse é o grande encantamento do psicodrama, a gente aliviar o peso e também atualizar cenas que, às vezes, internamente doem muito dentro da gente, né? A Alessandra falou de uma coisa que eu queria tocar, e me escapou agora. ¿Cómo? Você falou de alguma coisa que eu queria retomar e agora está me escapando. A mí personalmente, Valeria, me impactó mucho cómo cada historia se enlazaba una con la otra Ah, y sim, elegíamos para contar a la persona siguiente sim. y, y cada historia se enlazaba con la situación personal de cada uno. Y eso también creo que ayudó mucho en el grupo, en la confianza y la posibilidad de la escucha, de bueno, de saberse relacionado también con la situación. Sim. Obrigada. Sim, é isso. Não sei mais o que eu ia falar, me perdi aqui, mas é uma situação onde todos vão, aos poucos, confiando, 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 e aí, em 24 pessoas, se revelaram aí muitos segredos aqui, e que foram compartilhados e que podem ser elaborados. Lembrei que é o seguinte, Ah, isso de interromper a história no meio, a cena no meio, ah, é porque muitas vezes eu acho que a cena, a pessoa pode continuar a cena na própria mente, uhum. pode continuar a cena por si própria. É um respeito, eu não vou dar o final da cena ou dirigir para um determinado final. E espontaneamente as pessoas podem acolher ou levar de alguma maneira mais aberta, ou então colocar um final. E aí a gente pode colocar vários finais também, enfim. É um respeito com o interlocutor e a capacidade de compreensão da cena do interlocutor sem impor a nossa visão, né? Acho que é por aí. É isso. Lembrei, foi ótimo mesmo quando teve uma interrupção assim de uma cena que estava quase se resolvendo, porque além de deixar aberto para aquele que trouxe a Sim. questão, também teve um suspense que se criou entre todos, que criou assim, uma vontade de contar as coisas, Uhum. de resolver as coisas, seja na cena, seja na vida da gente, né? E isso levou a cenas tão boas que essa emoção teve emoções muito fortes de choro. Eu chorei de verdade por Eu cena vi. que eu contracenei com outra pessoa. E isso é importante porque cria um vínculo que eu fico pensando que se eu encontrar a pessoa, que nós estamos fazendo tudo online, se encontrar a pessoa presencialmente, eu vou querer abraçar, já ficaram meus amigos, na medida em que Sim. contaram e que eu contracenei a respeito de segredos ou de dificuldades de falar alguma coisa na sua vida. Se cria de verdade uma intimidade até com pessoas como a Alejandra, que está em outro país. Você está no Uruguai, Alejandra? Sí, No estoy en Uruguai.
Montevidéu, outros que estavam em Lisboa, em Portugal, enfim, que o Zoom permite a gente ter essa possibilidade e como cria uma intimidade mesmo, né? É incrível, é uma mágico. atividade muito forte, muito grande, muito Muito. bonita também, né? Uhum. Uma coisa maravilhosa que a gente consegue fazer, né? Es fantástico y también romper las barreras idiomáticas, porque también lo gestual a través del Zoom, que parece como muy frío en algunos momentos, se vuelve impactante, ¿no? La cara, el sentimiento, el alivio. Sí, Uhum. verdad. Muy bien. Gracias a Muchas todos gracias. por, Graças. por todos os comentários. E o Psicodrama Público de São Paulo agradece. Estamos sempre nos sábados, das 10h30 às 12h30. Obrigada. Gracias. Chau, chau.